Então, beleza. Dito isso, vamos falar então um pouquinho da anatomia, porque se você só vai conseguir fazer uma cirurgia de forma segura se você sabe da anatomia da bexiga, né, do paciente. Então, nós temos aí uma bexiga. A bexiga ela é formada por um ápice, né, uma ponta, vamos dizer assim, que fica nessa região. Também tem um corpo e ela tem um colo, né? Aqui nós temos nessa figura demonstrado uma bexiga de um macho, né? Porque nós temos aqui na saída a próstata, né? Que nós não vamos ter na fêmea. E é importante a gente dizer que essa visualização que eu coloquei dessa imagem é como se a gente estivesse olhando a bexiga dorsalmente, tá? É a visualização ou a vista dorsal da bexiga. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós precisamos lembrar que a entrada do ureter, lembra, ó, o ureter ele está vindo aqui, ó. Aqui tem um rim, aqui assim a gente tem um outro rim e o ureter está vindo desses, né, dos dois rins do paciente. Eles estão vindo e eles vão penetrar na bexiga do seu paciente pela superfície dorsal. No caso também dos machos, aí somente dos machos, nós também temos a entrada do ducto deferente. De um lado, né, está sendo demonstrado aqui, ó, um ducto deferente chega por aqui e o outro ducto deferente por aqui, tá? Então, o ducto deferente nos machos e o ureter nos machos também, e nas fêmeas somente, o ureter chegam na bexiga pela superfície dorsal. Não pode esquecer disso para que a gente, na nossa cirurgia, a gente não lesione essas estruturas que são primordiais para o nosso paciente, tá? E aí eu venho trazer a informação de que existe uma área que a gente fala que é uma área de ouro, assim, uma área preciosa na bexiga, que você, médico veterinário, tem que ter o máximo de cuidado na hora de manusear, tá? Que a gente chama de trígono vesical. Então, aí eu trouxe uma imagem de uma bexiga como se fosse um corte, né, longitudinal, para visualizarmos o que seria essa área que você tem que mexer com muito cuidado, tá? Que é esse trígono, então, ele compreende a região de entrada do ureter. Então, aqui, olha, a gente tem uma entrada, tá vendo? Olha, o ureter, ele tá vindo aqui da superfície dorsal. E aqui tá a entradinha, a abertura do ureter dentro da bexiga de um lado, a entrada do ureter do outro. E também essa região aqui, ó, que é a saída, ou vamos dizer assim, a transição da bexiga para a uretra. Então, ureteres, essa região dos ureteres, da entrada dos ureteres e da saída da bexiga para a uretra é chamado de trígono vesical, e você tem que ter o máximo de cuidado com essa área, por ser uma área de extrema importância para o nosso paciente, certo? Agora vamos falar também da anatomia, da vascularização, que também é importante, né? Então, olha, eu trago aí duas imagens. Acima nós temos uma imagem de um macho, abaixo de uma fêmea. E eu quero chamar a atenção, novamente, nós falamos que o ducto deferente nos machos e o ureter na fêmea e no macho entram pela superfície dorsal da bexiga. A vascularização também. Percebam, então, que a gente tem a artéria vesical caudal. Então, aqui nós temos a artéria vesical cranial e nós temos a artéria vesical caudal penetrando ou chegando na bexiga do seu paciente, tanto no macho quanto na fêmea. Aqui embaixo na fêmea, ó, nós temos aqui a artéria vesical cranial e a artéria vesical caudal chegando na superfície dorsal do seu paciente. Isso é importante na hora de você escolher qual vai ser o melhor acesso para chegar ao interior da bexiga, tá? Ainda falando da anatomia. Pessoal, a bexiga fica solta, assim, ó, solta dentro do abdômen? Obviamente que não, porque senão nós teríamos torção da bexiga com muita facilidade. Então, ela não fica soltona dentro do abdômen. Ela tem 3 ligamentos principais que vão prender ou dar uma certa estabilidade a ela dentro do abdômen do seu paciente. Nós temos, então, primeiro aqui, ó, o ligamento mediano ventral. É um ligamento que vai prender a bexiga ali à região da linha branca. Tanto que quando você acaba abrindo o seu paciente, né, fazendo uma celeotomia mediana, muitas vezes você acaba rompendo esse ligamento mediano ventral. Agora nós temos 2 ligamentos, os ligamentos laterais de um lado e do outro, que está sendo demonstrado aqui nessa imagem abaixo. Olha, um ligamento lateral de um lado
e o ligamento lateral do outro. Ele vai prender ou dar uma estabilidade ali à bexiga na pelve, certo? Na região pélvica do paciente. Tem que tomar cuidado ao manusear esse tipo de ligamento, esses dois ligamentos. Como vocês veem aí na imagem, ele é um ligamento que tem muito tecido adiposo sobre ele, né? No seu interior. Toma cuidado, porque muito próximo a esses ligamentos laterais, nós temos a entrada do ureter e, no caso dos machos, do ducto deferente. Beleza? Então, toma cuidado na hora de manusear. Bexiga tem que manusear com muito cuidado. É uma parede que pode ficar congesta, que pode ficar edemaciada com muita facilidade. Agora vamos falar da anatomia, mas relembrar a você um pouquinho da histologia do paciente. Só um minutinho que eu passei demais. Da anatomia, mais da histologia. Não podemos esquecer, a bexiga, como alguns outros órgãos, que a gente chama de órgão oco, ele é formado por 4 camadas, tá? Então, aqui eu tenho de fora para dentro. De fora é o que você está visualizando, né? Nós temos uma primeira camada aqui chamada de serosa. Depois nós temos uma camada muscular que é formada pelo músculo detrusor. É o músculo, pessoal, que vai fazer com que o seu paciente, quando ele está relaxado, esse músculo, ele permite que a bexiga do paciente se dilate e se encha de urina. E na hora de fazer a micção, esse músculo detrusor é que vai contrair, fazendo com que haja a micção do paciente, tá? Temos depois a camada submucosa, é uma camada relativamente fina. E eu chamo a atenção dessa camada submucosa porque é uma camada de extrema importância quando você for fazer a sutura do seu paciente, né? Da bexiga do paciente, a cistorrafia. Ao suturar a bexiga, você precisa necessariamente englobar essa camada na sua sutura, porque ela é uma camada que vai dar firmeza, vai dar sustentação à sua sutura, ok? E depois nós temos a mucosa, né? O urotélio do seu paciente. Então, e aqui dentro nós temos a urina, que vai estar em contato, então, com essa mucosa. Então, toma cuidado no manuseio dessa mucosa. Como eu disse, essa mucosa ela tende a ficar muito congesta, ela tende a ficar muito edemaciada quando você faz o manuseio de forma exagerada ou não cuidadosa, tá? Dito um pouquinho da anatomia, eu vou falar um pouquinho de algumas considerações pré-operatórias que são importantes para você, cirurgião. Primeiro, é classificada a cistotomia como uma cirurgia limpa contaminada. Você também pode encontrar com o nome de potencialmente contaminada, já que a gente está abrindo o trato gênito-urinário, onde nós temos a urina, que querendo ou não tem uma flora bacteriana moderada, ok? Obviamente que você vai ter que tomar um cuidado maior para que não extravase essa urina para dentro da cavidade, porque se isso acontecer, você pode, de repente, transformar a sua cirurgia que era limpa contaminada ou potencialmente contaminada em uma cirurgia contaminada, beleza? Antibiótico terapia profilática, preciso fazer? Lembra, é aquele antibiótico que você vai fazer na indução do paciente. Você vai fazer 30 minutos antes de começar a cirurgia ou, no máximo, na hora que começa a cirurgia. Há indicação de se fazer esse tipo de antibiótico, principalmente quando você está trabalhando com animal que pode estar obstruído, com animal que tem uma infecção. Lembrando que uma infecção, ela pode atrasar a cicatrização de um tecido, né? Então, a gente faz uma antibiótico terapia profilática no pré-operatório. Preciso continuar com esse antibiótico no pós-operatório? Pode ter casos que você precise continuar no pós-operatório a medicação em casa. Obviamente que aí vai depender de paciente para paciente, né? Isso é individual, a avaliação do pós-operatório. Mas no pré-operatório é importante você fazer esse tipo de antibiótico. Que antibiótico que eu vou escolher? Você pode escolher, por exemplo, uma amoxicilina com clavulanato ou uma cefalexina de terceira geração, tá? Perdão, uma cefalosporina de terceira geração. Lembrando, manipulação adequada, porque qualquer manipulação exagerada leva a edema e congestão. Cistotomia. Ah, professora, eu tenho bisturi elétrico lá na minha clínica. Posso usar o bisturi elétrico, que aí vai sangrar menos, para abrir a bexiga, tá? Você pode abrir o abdômen, né, a pele, ou a mesma linha branca com o bisturi elétrico. Mas e a bexiga? Eu posso usar o bisturi elétrico? Não tem muita indicação,
Porque há relação que você pode ter uma tendência à carbonização dessa parede, da bexiga, e pode atrasar a cicatrização. Então, pega e faz com bisturi frio mesmo, que eu falo bisturi frio, é a lâmina de bisturi, é mais indicada para você fazer a abertura da sua bexiga, tá? Vamos posicionar o nosso paciente. Nosso paciente vai ser posicionado em decúbito dorsal, na calha. Aqui eu trago, então, qual que é o posicionamento da bexiga dentro do abdômen do seu paciente? Ele está na região hipogástrica, mesogástrica, epigástrica, a bexiga? A posição dela pode variar se ela está mais cheia ou se ela está mais vazia. Quando ela está mais vazia, esvaziada, ela vai estar mais dentro da cavidade pélvica. Ela um pouquinho mais cheia, ela já vai estar ali quase chegando na região mesogástrica. Então, qual a incisão que você vai fazer? Qual a incisão da sua celiotomia? É uma celiotomia, você vai abrir pela linha branca, você vai ter como ponto de referência o umbigo. Então, vamos imaginar que o umbigo desse meu paciente esteja aqui, né? Ó. Eu tenho um umbigo aqui nessa região, acho que não desenhou. Umbigo aí nessa região, você vai fazer uma incisão retroumbilical, ou seja, do umbigo para baixo. Aí eu preciso começar exatamente ali embaixo do umbigo? Você pode dar uma distância aí de uns 2 centímetros e começar um pouquinho abaixo, tá? Já que a bexiga, ela está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais na região hipogástrica, ok? Lembrando que quando a gente fala do macho, nós temos que fazer o desvio na sua incisão da pele, aonde chega ali no prepúcio. Então, como está sendo demonstrado nessa figura aqui, só a pele que você vai desviar, né? Então, você vai fazer na pele a partir do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, uma incisão. Chegando no pênis, você desvia, vai desviar, vai fazer a divusão. O subcutâneo você desvia, eleva um pouquinho o pênis e a linha branca está ali embaixo, na linha média, tá? Pontos importantes. Se possível, você vai fazer o esvaziamento da bexiga antes da cirurgia. Se você está fazendo essa cirurgia no macho, pessoal, antes de entrar lá na sua sala de preparo, é importante você fazer a tricotomia ampla, né? Sempre uma tricotomia ampla, e lavar o pênis. Se o pênis vai ficar dentro do seu campo operatório, que é o que acontece, é importante você fazer uma lavagem desse pênis antes da cirurgia lá na sala de pré-operatório. E aí você vai sondar esse paciente e vai esvaziar a bexiga dele. Por quê? Lembra que eu falei que é uma cirurgia que ela começa já como limpa contaminada? Então você faz esse esvaziamento para que quando você for abrir a bexiga já esteja vazia ou com menos conteúdo, diminuindo a chance de extravasamento e contaminação do seu abdômen. Quer assistir mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal.